Eu tenho síndrome de Churg-Strauss. Existe algum imunobiológico que possa me ajudar? A síndrome de Churg-Strauss é uma síndrome difícil, né? É uma síndrome muito difícil porque é uma síndrome que ela cursa, além da asma, ela cursa também com vasculite. E essas vasculites, muitas das vezes, elas são vasculites muito insidiosas. Então o paciente às vezes começa com uma asma, não consegue firmar o diagnóstico, não responde bem à terapêutica, né? A terapêutica da asma clássica, que é a asma que de certa forma é causada pelo anticorpo da classe IgE, que pode ter só complicação na produção da chamada interleucina 5, aumentando a produção de eosinófilos. Ou seja, o médico ele tenta adaptar o tratamento e não consegue então adaptar porque não é uma asma simples, é uma asma acompanhada de vasculite, né? E quando você vai ver a questão da vasculite, a asma já está realmente já com uma evolução bem grande, porque até você fazer o diagnóstico da vasculite podem demorar alguns anos para que aconteça esse diagnóstico, né? Às vezes começa com vasculites muito insidiosas, né, que de certa forma elas somem espontaneamente. Quando você realmente consegue fazer o diagnóstico de vasculite, você acaba não conseguindo tratar precocemente a asma. Então é uma doença difícil, é uma doença muito complexa, a síndrome de Churg-Strauss. Eu, bem da verdade, sendo bem sincero, nunca peguei um caso de Churg-Strauss. É uma doença é difícil você encontrar, mas acontece. E é bom a gente fazer esse vídeo, porque aquele paciente que tem uma dificuldade de tratar a asma, que não consegue tratar a asma adequadamente, lógico que vários outros diagnósticos diferenciais precisam ser feitos, né? Você precisa ver se o paciente teria alguma complicação que estivesse prejudicando a recuperação da asma. Se é uma asma alérgica, se não é alérgica, neutrofílica, né? Se ele tem algum outro componente inflamatório em alguma outra via respiratória, como uma sinusite, que pode levar o próprio nariz, uma rinite crônica, e esse acometimento respiratório superior podendo levar ao chamado gotejamento pós-nasal, que pode piorar. Tem que ver também se o paciente não teria uma doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, depois de você investigar essas coisas mais simples, eu acho que o médico tem que pensar na possibilidade de Churg-Strauss, né? Quando ele não consegue um tratamento adequado, um tratamento eficaz e, consequentemente, também não consegue um diagnóstico adequado, tá bom? Em relação ao imunobiológico, a síndrome de Churg-Strauss acaba cursando com uma quantidade grande de uma interleucina, que é uma substância pró-inflamatória que está envolvida na alergia, chamada interleucina 5. Então, o que tem se estudado, é lógico que isso ainda não está licenciado, o que tem se estudado é o uso do anticorpo monoclonal anti-interleucina 5 ou anti-receptor de interleucina 5, que seria o mepolizumab ou o benralizumab, respectivamente, entendeu? E esse anticorpo monoclonal parece que ele teria um efeito bem interessante, até porque o tratamento das vasculites são tratamentos assim não muito bons, né, agradáveis, tem que usar corticoide, tem que usar imunodepressor, imunossupressor. Isso acaba não fazendo bem a longo prazo e certamente o uso do anticorpo monoclonal ele seria uma terapêutica muito mais eficaz e também muito menos agressiva, né? Vamos acompanhando aí a evolução dos estudos e também das agências reguladoras, né? Certamente quando o FDA, que é a principal agência reguladora do mundo, né, ela se manifestar sobre o uso do anti-interleucina 5 no Churg-Strauss, a gente vai publicar aqui, porque aí para a Anvisa aceitar aqui é um pulo rápido, tá bom? Um abraço, obrigado!